O que que faz com que a família tenha essa resistência em trabalhar? O que que você acredita que seja? Veja, na verdade, né, assim, a gente dentro da dinâmica familiar, né, cada pessoa ocupa um lugar nessa família. Esse lugar ele é estabelecido já inconscientemente, né, assim, desde que a criança chega na família, até antes, né, já se a gente considera as relações sistêmicas, né, as nossas histórias antes da nossa história, porque as histórias da nossa família, elas ficam escritas no nosso inconsciente, né, Hum. e isso vai se manifestando e vai aparecendo. Então, a família, assim, meio que ela sabe onde é que vai mexer, cada um sabe, né, das suas questões, das Ah, suas, faz sentido. né. Então, inconscientemente, quando o teu filho tá manifestando algum sintoma, tá com alguma questão, então a gente geralmente a criança ela é o sintoma do que vem acontecendo dentro da dinâmica familiar. Só que lógico, né, as pessoas a gente não tem essa noção, essa visão, essa percepção, mas a criança ela vem muito pronta com esses sintomas todos, ela mostra tudo muito claramente. Então, geralmente é por causa disso, sabe, mas não é que a pessoa, assim, tipo: "Ah, eu vou levar meu filho e vou ter que mexer em questões", Uhum. mas inconscientemente ela sabe, né, que alguma coisa ali na relação não tá legal, pode estar fragilizada, enfim, e as pessoas podem criar um tipo de resistência, né, e não Sim. querer mexer. Então, a gente vê, assim, situações de adultos, né, que, tipo, reconhece até algumas pessoas até reconhecem que tem essas questões, mas, Sim, tipo: "Não quero mexer nisso, é só o meu filho", né, mas aí a gente tem que trabalhar essa questão, tipo: "Olha, sim. né, Isso não é uma ele coisa que é tá assim por causa disso, isso vem de algum lugar, ninguém nasce assim, né". Uhum. Raras exceções, com algumas situações mais específicas. Mas a criança, ela não nasce ansiosa, ela não nasce roendo unha, ela não nasce com questões assim, né. Sim. Bebês ficam ansiosos? Ficam, né, dependendo da gestação, de como foram as O bebê coisas. também tem ansiedade? É uma coisa Sim, manifestação de interessante. ansiedade, Como é que é? sudorese, né, Ah, sudorese sim. noturna é um dos sinais de ansiedade na criança, o choro intenso, a insatisfação. Do bebê, né? É, algumas doenças, por exemplo, amidalite de repetição, né. Ah, Tirando as entendi. causas físicas, né, Cláudia. Então tem, o bebê, a criança, eles vão manifestando o que está acontecendo em volta. Então dentro da sistêmica, que é a linha que eu adoto para o meu trabalho, essas coisas todas ficam muito interconectadas, né. Uhum. Então o bebê, a criança é a parte mais sensível da família, né. A criança ela absorve o índice, né, a percepção e a intuição da criança, ela é muito aguçada, ela é muito presente, né. E ela manifesta as coisas de acordo com aquilo que ela percebe nesse campo, da percepção dela. Então, por isso que as crianças adoecem mais que os adultos, né. Então faz febrão, vai ver não tem nada, Entendi. entende, Coisa tipo, que dor antigamente não se olhava para isso como uma questão emocional. Ia lá, não, tratava é, aquele sintoma. e pronto. Aham. E Então tá muito tudo conectado, tá tudo ligado. é, Como que você sim. pode perceber, pensando ali numa faixa etária, a gente falou do bebê, né, mas, sei lá, de 4 até uns 8 anos, não sei como é que é visto, se é por Uhum. setênios também, não sei como é que vocês olham pra isso, né. Mas como que você Aham. observa numa criança se ela tá ansiosa ou não? Porque ela não vai falar, né. É, ela não vai falar. Às vezes a criança na fala a gente percebe a ansiedade, Uhum. né. Então, assim, aquela coisa verborreica, de fala, 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 né, mas ela manifesta sintomas. Geralmente a criança com crise com ansiedade, né, mais sintomática, né, que a gente fala, ela vai apresentar sintomas, ela vai apresentar na comida, para mais ou para menos, ela vai descarregar isso num tipo eleger um tipo específico de brincadeira, irritabilidade, ela rói unha, põe coisa na boca. E os sintomas se Isso divergem não é normal, bastante. porque às vezes a gente olha e fala: "Ah, é comum, criança é assim mesmo, É, normal". dependendo da situação, é natural que ela tenha esse comportamento, mas quando isso é muito frequente, aí já é outra coisa. Pode ser indicador de estado depressivo também, né, Cláudia, as crianças ficam depressivas, e as famílias às vezes não percebem. Então dentro do contexto da família, de como as coisas funcionam, se você não está atento, essas coisas passam despercebida, Passa. né. É. Eu falo bastante para as famílias, oriento muito, assim, com relação às questões de abuso, né. Abuso Uhum. sexual, principalmente, é uma coisa um terreno muito silencioso, as pessoas quase não É. falam, Não quer mexer naquilo, não quer ver, e né. as crianças manifestam sintomas, né. Sim. Isso também, e às vezes sintomas dessa experiência do abuso sexual, ela se manifesta em sintomas de ansiedade, por exemplo, entende? Entendi. Então é importante estar atento ao que é que a criança está mostrando. Sempre há uma mudança de comportamento. A Sim. ansiedade faz com que as pessoas fiquem diferentes, né, ela mostra sinais de que ela não está legal, que não está bem.
E a Entendi. criança também, não é diferente. O que que hoje, né, a gente tá numa era, e eu até falei com outras pessoas, mas não era psicóloga, a gente tá numa era que é muito digital, muito, principalmente depois da Sim, pandemia, né, até as brincadeiras, eu vejo pelo meu filho que, você segura a questão dos jogos em tela e tal, mas quando chegou o período da pandemia, ele falava assim: "Mãe, eu quero brincar com os meus amigos, eles vão jogar", todo mundo pegava o uhum. tablet, eles faziam uma videochamada e todo mundo jogava junto. Eu falava: "Cara, por que que eu vou dizer como é que eu vou dizer não se ele não pode sair de casa?", né. Então, às vezes, passava ali bastante tempo fora da aula, do horário de aula, né, que agora não precisa, então você consegue regular, mas eu pensava assim, até que como é que vai ser esse pós-pandemia? Porque a gente teve excesso de Uhum. tela durante a pandemia. Teve. Eu acho que o que agravou ali, além do excesso de tela, foi essa ausência da convivência social, né, Social, que é é. Você sentiu estruturante. essa diferença nos Nossa, consultórios? muito, muito. Sim, Então, assim, as crianças e os adolescentes foram os mais prejudicados, né, foram, né. afetou todo mundo. É. Mas, assim, para a criança e para o adolescente, a interação social, a convivência com os pares é estruturante do ponto de vista psíquico. É Uhum. necessário para o desenvolvimento do nosso psiquismo. E eles não tiveram isso, né, então conviviam com adultos, conviviam com Sim, irmãos, mas essa interação que era feita na escola, escola. por meio de brincadeiras com, né, não teve isso. Então a gente vê agora, do ano passado para cá, assim, né, nossa, os consultórios estão cheios, né. Bombando, né, é verdade. Então aumentou muito, por exemplo, o número de adolescentes e crianças também com tentativa de suicídio, Sim. automutilação, né. Outro dia eu vi uma pesquisa que 67% dos estudantes brasileiros de escola pública fazem automutilação. Nossa, é muito alto esse valor. Altíssimo. Então, assim, crise de ansiedade, crise de pânico. Então é uma coisa, assim, que afetou muito, né, Cláudia, demais, Sim, assim. E aí a gente tem, né, agora não são todas as pessoas que têm acesso ao serviço de psicologia, embora sim, tenham as clínicas sociais, hoje, né, isso já, né, tá bem diferente. Mas as pessoas ainda não vão buscar muito esse tipo de ajuda, né. sim, Então no meu sim. trabalho, no dia a dia, assim, por exemplo, nas entrevistas, nas coisas que eu falo, procuro focar disso, trazer para as pessoas, né. Se é um programa que tem é mais popular, assim, eu foco bastante nisso, falando dessa Direcionar. importância, Sim, para que a criança seja atendida no que ela precisa, né. Que sim. tenha esse olhar de validação do sentimento dela. Então, isso é bem importante. A gente tem aqui, né, na nossa audiência, muitas, a gente fala em jornada múltipla, mas muitas das mulheres que nos assistem são mães e trabalham e têm sua rotina corrida. Como que uma mãe pode identificar e você falou de Uhum. alguns comportamentos aqui e falar, não, peraí, acho que é a hora de eu olhar para isso. Porque Sim. às vezes acontece, eu tenho uma filha adolescente, tá no quarto, mas tá no quarto um dia, não, é normal, vou dar o tempo dela, no outro dia você fala: Uhum. "Opa, não é normal, ela tem que sair desse quarto, ela tem que fazer algumas coisas", Isso. né. E teve esse período com a minha filha, agora ela inclusive ela faz terapia, no período de pandemia agravou muito, porque realmente não Uhum. podia ver os amigos e tudo mais, e foi o que me veio esse alerta, então tanto é que hoje o comportamento dela é bem diferente do que era da pandemia. Ela só vai ficar no quarto se ela quer assistir uma série específica, ela tá muito cansada, porque ela teve uma semana de prova e tal, mas não é o que ela gosta de fazer. E no período de Uhum. pandemia, era o tempo todo. Então, no Puxa. começo eu achei, falei: "Ah, mas é o cantinho dela, é o espaço dela", depois eu vi que realmente Uhum. aquilo não era Não, é saudável, né. sintomático, né, ela Como já que tá é. é, E outra, adolescente ele se isola, a criança ele surta. É é. o contrário? É isso? Veja, depende da situação, né. O surto, né, que as pessoas falam, é uma descompensação emocional, que pode ser por meio da raiva, do choro, do grito, Tá. da joga coisas, rasga coisas, se tranca no quarto, depende, né. Mas assim, geralmente, né, hoje as mulheres trabalham muito mais do que trabalhavam em gerações anteriores, né, então a gente trabalha muito, eu sou uma também, você também, a gente trabalha muito, né. E eu tenho 3 filhas, né, eu brinco até mais que a média nacional, né. Sim. E aí, eu quando me divorciei, daí eu fiquei sozinha com as 3, né, a mais nova tinha 9, a do meio 16, a mais velha 17. Então, não é fácil, porque você trabalha e você tem que estar atento com esse olhar. Mas o que funciona bem é a qualidade da tua presença naquele momento, não é a quantidade. Sim, Então você chega em casa, o teu filho observa como é que ele tá, né, então não precisa ficar o dia inteiro com ele para perceber que ele não tá bem. Mas o sim, tempo que você está com ele, no final de semana ou pouco durante a semana, ou no trajeto de escola que você vai levar, que você vai buscar, que você vê o comporta a criança que está com problema, realmente geralmente ela se fecha. Então não é que ela perde aquela interação verbal, por exemplo, ela não conversa mais com você, ela vai quietinha no carro, ela vai olhando para fora, vai olhando para o celular.
Então, Entendi. isso pode ser um sinal de que alguma coisa não está Que não bem tá com bem. ela. Mas e se ela se expressa, se ela fala bastante, se ela isso não é um sinal também? Depende, né, depende de como é o funcionamento dessa pessoa, como é que era antes. Ah, Isso tudo vem depende, entendi. então, por exemplo, se ela era mais quietinha, de repente ficou mais verborreica, fala, 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 pode ser um sintoma? Pode ser um sintoma de ansiedade, Entendi, entendi. né. Ou Sim, o contrário, então ela sempre foi muito falante, de repente ela muda, tá mais sim, quietinha, mais introspectiva. sim. Mas assim, o que geralmente funciona bem é isso, né, Cláudia. Então, também lá na minha rotina com as 3 em casa, né, 2 adolescentes, uma criança, e essa questão do divórcio também traz consequências para Pesa, todo com mundo, né. certeza. Então é uma A elaboração de um mudança, né, do luto, estilo de vida, da rotina, exatamente. Então exige de quem está ali convivendo com as crianças, com os que adolescentes. também muitas vezes precisa mais de ajuda. Tem horas que a gente precisa Sim. mais de ajuda do que, né. Sim, é. E aí é aquela coisa, né, a gente respeitar o que cada um Sim, sente. Então, não é porque a gente é a mãe, a mulher, a profissional também que você tem que dar conta de tudo, sim, né, você não é exato. super ninguém tem superpoderes. É Superpoder. você respeitar também os teus limites, as tuas questões, né, mas estar atento ao teu filho também, né. Então, quando você chega em casa, pergunta como é que foi o dia, a gente sempre orienta, assim, que as pessoas consigam pelo menos uma vez uma refeição do dia fazer junto, né. Sim. E nesse momento ninguém tem celular, tablet, nada por perto. Isso é o ideal, né, porque É, durante um porque tempo eu falei: "Será que eu tô sendo muito chata?", mas realmente ali é o horário que a gente tá hoje, esse ano, né, que passou de 2022, foi um ano desafiador, porque para mim os 2 estavam em horário diferente de aula. uhum, Então a gente não conseguia almoçar só final de semana, né, juntos os 3. Então o que acontece? Eu preparo o almoço, preparava o almoço, almoçava com meu filho, daí enquanto eu levava ele, buscava a outra e vinha. E aí ou eu almoço com uhum, ele ou eu almoço com ela. Para adiantar as coisas, porque daí até eu chegar com ela, então eu teria que já ter almoçado antes, então ela sempre almoçava sozinha, isso me pesou muito. Então eu uhum, procurava à noite, por exemplo, que é o horário que a gente consegue comer junto, uhum, aí eu era mais exigente de não deixar pegar celular, né, de a gente estar junto ali. O que que é o desafio, não sei, as mães que passaram a trabalhar em home office e tudo mais, o desafio que eu tenho hoje é uma dúvida, eu até vou aproveitar e perguntar aqui, ó. Eu trabalho em home office, então estou ali o tempo todo. Estou, mas não estou dando atenção. uhum, O que que eu vejo como dificuldade? Se eu saísse de casa para trabalhar numa empresa cedo e eles ficassem com alguém ou na escola que fosse, e uhum, voltasse à tarde, parece que eles compreenderiam mais que essa é a minha rotina de trabalho. Como uhum, eu estou em casa, eles querem interagir comigo o tempo todo. E uhum, às vezes eu falo: "Agora não dá, agora não posso". "Ah, mas você nunca pode". "Não, eu posso, só que agora eu estou em horário de uhum, trabalho". Se eu tô fazendo um almoço, tô com meu celular, é o minha maneira de me relacionar com a equipe, com clientes, com fornecedores, então eu tô ali e tô respondendo. Aí eu tô vendo: "Mãe, eu queria te mostrar um negócio". "Espera aí que eu vou terminar aqui essa conversa". "Ah, porque não sei o quê". Então assim, esse foi o maior desafio que eu acho que já melhorou muito, assim, deles entenderem, mas eu estou em horário de trabalho. uhum, Então acaba que, não sei como é que lidar com isso. Eu começo a atender bem cedo, aí meu filho, né, que estava de manhã em casa, uhum, acorda, e daí o que acontece? Geralmente quando eu consigo, quando tem intervalo, eu descia e tomava um café com ele, né. Eu descia porque o meu escritório é lá em cima. Às vezes não dá, então ele não tomava mais café. Aí eu terminava meus uhum, atendimentos para descer fazer o almoço. Aí quando eu uhum. descia, ele falava: "Mas você não tomou café ainda?". "Ai mãe, eu estava esperando você". Eu falo: "Filho, a mãe estava trabalhando". Então assim, acho que para É, mim o maior desafio hoje é esse. então para as crianças, eles têm mais dificuldade de entender essa coisa do trabalho dentro de casa. Especialmente as crianças menores, os pequenininhos, Uhum. então, muitos durante a pandemia, depois que daí vieram para terapia e tal, eles traziam o sentimento até de raiva, Isso. descontentamento muito grande, porque não conseguiam compreender como é que está aqui e não me dá atenção, É, né. não quer E me dar aí atenção. então um sentimento de rejeição, de abandono muito grande. A gente precisou, as famílias que procuraram trabalho, a gente precisou resgatar essas questões, sabe. E a criança pequena, para ela é mais difícil de entender isso, como que está aqui e não está, né. Então se está aqui, por que que não me dá atenção? Uhum. E aí é um desafio, né, porque aí você tem a tua questão do teu trabalho, você não pode parar de trabalhar Uhum. e, né. Você até consegue, como você tá É. ali, eu falo: "Gente, olha o privilégio", falava isso pra eles, né, brincava, não falava sério. "Olha o privilégio, a gente almoça junto todos os dias". Teve um Uhum, período que eu trabalhava fora também, não tinha tempo, mas como eu trabalho em home office, eu tomo café com vocês quase todos os dias. Eu que levo vocês na escola, eu que trago. uhum. Dá um tempo, né, mas, então eu cheguei à conclusão É. que, seria mais difícil eles entenderem por eu estar ali, do que de fato eu, sei lá, sair cedinho pra trabalhar e voltei à É, tarde. é, para as crianças é mais fácil compreender, eles aceitam melhor isso e às vezes o impacto emocional é menor do que Menor. você
estar em casa o tempo inteiro, né, trabalhando ali. Sim. Agora, o jeito é encontrar formas, né, de minimizar esse sentimento das crianças não se sentirem abandonadas ou, né, rejeitadas, Quais enfim. as dicas você, daria bom, a maioria das mulheres que nos acompanham, elas são empreendedoras e tem o tempo tem essa flexibilidade, mas não quer dizer que Aham. trabalha menos, né. E tem que conciliar, assim, o que eu mais escuto hoje de às vezes eu abro caixinhas lá no Instagram e coloco Uhum. assim: "Qual que é a sua maior dificuldade para alcançar seus objetivos? Qual que é o teu, que desafio você vê que você tem para ter sucesso em 2023?" Aí a maioria das caixinhas é assim: "Conciliar família e trabalho." Conciliar Uhum. filhos e trabalho. Ou seja, para eu fazer meu negócio crescer, acontecer e ao mesmo tempo não ter aquela sensação de que estou abandonando a casa ou os filhos, que no fundo não tá, porque realmente não É. tá. Existe um É, equilíbrio. isso pega em várias coisas, né, Cláudia, se a gente para pensar, pega em várias coisas. Primeiro, assim, algumas mulheres se sentem ainda culpadas por trabalharem tanto e deixar os filhos. Fica inscrito no nosso inconsciente que é a mulher que cuida do filho, né. A gente vive numa Isso. sociedade matriarcal, né, e que esse papel por muitos anos ficou exclusivamente por conta da mulher. Então isso fica inscrito na nossa cabeça. E aí para muitas mulheres, elas se sentem culpadas, e aí não consegue só que a culpa paralisa, né. Aí paralisa, Paralisa. você não consegue fazer diferente do que você está Resolver fazendo. aquilo. É. É. Então é desafiador, mas é possível sim conciliar as coisas. O que a gente precisa prestar atenção são nos excessos, né. Então assim, qual é a minha carga horária de trabalho diária? Será que é excessivo isso? Sim. Né, então assim, se eu tenho que trabalhar todos os dias, sei lá, 10 horas, 12 horas e final de semana também, bom, aí tem alguma, É né, uma aí coisa não não é o lógico, aí você normal. não vai É, conseguir conciliar mesmo com a é. família, entendeu? Mas, encontrar formas de você equilibrar essas 2 coisas e é possível sim, é possível. Com a criança pequena, Cláudia, funciona muito bem os combinados, né. Então, por Uhum. exemplo: "Olha, papai vai trabalhar, mamãe vai trabalhar, tô aqui dentro de casa, vou trabalhar, não vou poder falar com você agora, depois a gente conversa. Se você precisar de tal coisa, tem né, se tiver alguém na família tal ali e tal, ou então bate aqui devagarinho, espera a mãe abrir, não sei o quê", pra que ela consiga compreender e estabelecer esse limite. A criança pequena, ela não tem a noção ainda do tempo cronológico que nós temos, então não adianta você falar assim: "Daqui 5 minutos eu tô aí", ela não vai saber o que é 5 minutos, ela vai ficar batendo na sua Sim. porta, É. né. Então você dá, assim, uma rotina, um estabelecimento de tarefas para ela. Sim. Aí enquanto você assiste tal coisa, sei lá, por exemplo, eu vou fazer tal coisa, depois a gente senta juntos e vamos fazer não sei o que lá. Sim. Então isso é importante, esse estabelecimento de rotina Sim. para as mães que trabalham em casa, isso funciona bem. E a criança vai compreendendo que o tempo dela com a mãe é diferente daquele que ela não vai poder estar toda hora lá batendo, perguntando se Sim. pode fazer tal coisa.